Olá, começa agora mais um programa em pauta. Aqui você acompanha a produção legislativa dos 33 vereadores da Câmara Municipal. Hoje, o nosso bate-papo é no gabinete número 23 com o vereador Luiz Rossini. Então já estamos aqui no gabinete do vereador Luiz Rossini. Vereador, muito obrigada por receber o programa em pauta aqui para falar um pouquinho da produção do senhor, que é vasta, aí a gente separou alguns assuntos. Na verdade, eu é que agradeço. Eu acho que é uma oportunidade importante, né, para nós vereadores podermos falar um pouco do nosso trabalho, né, como vereador, da satisfação, prestar contas do mandato. E nesse momento a gente separou especialmente vários assuntos da Comissão de Meio Ambiente, que o senhor é o presidente. Sim. Vamos começar falando um pouquinho sobre a consolidação da legislação ambiental aqui em Campinas. Se o senhor puder explicar para o pessoal de casa o porquê da importância disso e qual o movimento que a comissão está fazendo. Sim, eu acho que Campinas está se tornando a cada dia uma referência no país, né, na questão da gestão ambiental municipal. E a base disso é a legislação. Então, nós estamos fazendo uma organização das regras da legislação ambiental no município, no sentido de fortalecer as ações de sustentabilidade no município. Neste ano, na Comissão de Meio Ambiente, nós fizemos 2 audiências públicas para debater 2 leis importantes que vêm nessa direção de fortalecer o nosso marco legal ambiental. Um projeto de lei complementar que regulamenta, define as regras de compensação ambiental para os casos que no processo de licenciamento o empreendedor ou o cidadão precise fazer alguma compensação ambiental para o município como contrapartida. Ou até no caso de que alguém desrespeitou uma norma, se tem um passivo ambiental, também definir com clareza como é que se dá essa compensação ambiental. Isso é importante porque você permite que todo cidadão antecipadamente conheça quais são as suas obrigações e quais são os critérios adotados para você definir. Digamos que alguém para um empreendimento precise fazer a extração de algumas árvores. Então, de antemão, ele vai saber qual a contrapartida, qual a compensação que ele vai ter que fazer para poder suprimir aquelas árvores. Se alguém eventualmente cometer alguma prática, um movimento de terra que avance uma área de preservação permanente, isso tem que ser compensado. Então, essa legislação define regras claras de como é que vai se dar essa compensação, com muita transparência. E um outro projeto de lei nessa linha foi o que regulamentou o Banco de Área Verde, né? Banco de Áreas Verdes. O que é isso? Campinas elaborou o Plano Municipal do Verde, quer devolver à cidade a sua cobertura arbórea, né? A gente quer fazer com que todos os bairros de Campinas, todas as regiões de Campinas tenham árvores para garantir a qualidade de vida, o conforto térmico da população, inclusive permitir o desenvolvimento da fauna, né? E esteticamente, uma cidade arborizada, ela sem considerar que nas áreas de preservação ambiental, elas são importantes para a proteção das nascentes, né, dos recursos hídricos. Isso era definido num decreto, então ele tinha pouca força na hora da implementação. Então as regras que estavam na criação do BAV foram transformadas num projeto de lei para dar força legal a essas diretrizes e permitir, né, que as ações no município possam ser efetuadas com mais consistência, vamos dizer assim. E, vereador, a lei de uso e ocupação do solo, o plano diretor, também leva em conta o meio ambiente. Vocês realizaram audiências públicas e essa parte, esses projetos que o senhor citou, também estavam envolvidos nesse momento. Sem dúvida. Aí uma outra foi a lei de uso e ocupação do solo, parcelamento, uso e ocupação do solo, né? Na verdade, quando nós elaboramos e aprovamos o plano diretor, ali foram incorporados diretrizes do desenvolvimento sustentável da cidade. Agora, esse desenvolvimento ele precisa ser regulamentado através dessas leis. Então, a revisão da lei de parcelamento, uso e ocupação do solo era uma necessidade, até porque
ela era de 2008, muito antiga, já não correspondia mais à realidade do município. E na Comissão do Meio Ambiente, na audiência pública, a gente fez questão de checar se todas as diretrizes contidas no plano diretor estavam sendo respeitadas nessa lei de uso e ocupação do solo. E com muita alegria, né, e com muita tranquilidade, a gente pôde perceber que essa lei, ela caminha no sentido de permitir o crescimento, o desenvolvimento, o uso dos espaços no município, priorizando a preservação ambiental e respeitando, inclusive, a qualidade de vida das pessoas. Essa foi a preocupação da Comissão de Meio Ambiente nessa audiência pública, né? E essa é uma lei fundamental para o desenvolvimento da cidade. E conseguiu com clareza. O senhor acredita que Campinas hoje, e até a gente pode falar no mundo no modo geral, em qualidade e quantidade, as leis estão olhando mais para o meio ambiente? Ah, sim. Hoje a pauta ambiental ela está presente, né, na agenda política de todos os governantes. Desde a Eco 92, desde a Eco 92, que foi no Brasil, depois a cada 10 anos as conferências mundiais de meio ambiente, vem reforçando a necessidade dos governos, né, e da sociedade priorizar esse olhar para as questões ambientais. As mudanças do clima são uma realidade, as consequências das mudanças climáticas a gente já percebe, inclusive no município de Campinas. A última estiagem de 2014, 2015 quase levou a um racionamento, a falta de água no nosso município. Aquela microexplosão que devastou uma parte da cidade. Muitas vezes grandes tempestades concentradas numa única região que provocam enchentes, inundações. Isso são consequências dessas mudanças climáticas. Então já existe a consequência da humanidade de rever, né, a sua relação com o meio ambiente. E essa revisão e mudança de postura depende, inclusive, da atualização da legislação. E é isso que a gente está fazendo. Então, Campinas, cidades do porte de Campinas, eu posso dizer que Campinas é pioneira em muitas leis e já é referência hoje no Brasil, né, naquilo que a gente já conseguiu avançar nesse campo. Então, a gente tem esperança aí de que consiga contornar esses problemas que ao longo dos anos foram sendo gerados, sem se pensar no meio ambiente. Eu não tenho dúvida que daqui 10, 15 anos nós vamos viver numa cidade, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista de qualidade de vida, muito melhor do que hoje. As leis prevêem recuperar aquilo que já foi feito errado, né, digamos assim, devolver à cidade, ao meio ambiente, aquilo que foi destruído, plantio de árvores, preservação de nascentes, recuperação de nascentes, matas ciliares, né? E no desenvolvimento já prevê esse desenvolvimento em que essas questões estejam como diretriz principal, né? Inclusive no desenvolvimento humano, né? Que hoje a gente vê que as pessoas pensam muito mais no meio ambiente do que antigamente. Ainda, infelizmente, isso é uma tendência, né? Um processo. A gente ainda tem muitas pessoas que praticam alguns atos bárbaros de jogar lixo em qualquer lugar, de destruir árvores, né? De poluir. É uma minoria, mas cujo impacto afeta a todos. Então, a gente também prevê, numa política municipal de educação ambiental, alterar esse comportamento, que todo cidadão tenha essa consciência e essa prática sustentável. Começando com as crianças, né, vereador? Sem dúvida. Tem um outro assunto aqui, que é também da Comissão de Meio Ambiente. Vocês deram um aval a um projeto de autoria do senhor que proíbe a capina química na área urbana de Campinas. A capina química, para quem não sabe, eu gostaria que o senhor explicasse o que é e o porquê essa proibição, porque ela é ruim. Na verdade, é chamada capina química porque o indivíduo ele utiliza produtos químicos, né, agrotóxicos, é o mata-mato, por exemplo, né, para, ao invés de retirar, fazer a capina mecânica, manual, joga o mata-mato, que é mais fácil, né? Só que essa prática é condenada, inclusive, para a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Não existe nenhum produto químico, nenhum agrotóxico que esteja autorizado para ser utilizado no meio urbano, né? E quando isso é feito de forma indiscriminada, muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, mas ela está causando um dano ao solo, está contaminando o solo, pode contaminar o lençol freático,
pode afetar a vida da fauna local e até da saúde das pessoas. Então, a Anvisa recomenda que os municípios, inclusive adotando, reforcem as suas legislações para coibir essa prática, né? Então, o nosso projeto de lei é nesse sentido. Essa proibição vai ser feita de que forma? Primeiro, a proibição vai ser divulgada, né, que está proibido. Os comércios que vendem esse tipo de produto, obviamente, eles vão estar participando do processo de alertar, ó, isso não pode ser utilizado no meio urbano, e a partir daí a ação de fiscalização da prefeitura no sentido de coibir. Porque essa prática era desenvolvida, inclusive, por órgãos públicos. Não falando de Campinas, não falando de Brasil, né? Mas às vezes até a prefeitura, para facilitar o trabalho, usava isso. E o que não tinha consciência é que a consequência que isso podia provocar, né? Levando em risco a saúde da população, até a qualidade dos alimentos. E esse projeto, ele tá em tramitação, já foi aprovado? Como que está? Ele já foi aprovado em primeira discussão quanto à legalidade, né? Agora recebeu o parecer da Constituição de Meio Ambiente e deve ir para a segunda votação quanto ao mérito, que a gente espera que seja acatado por todos os vereadores. Vereador, o tempo do nosso programa está se encerrando. Eu gostaria que o senhor passasse para o pessoal de casa, inicialmente, uns contatos aqui do gabinete do senhor. Então, se alguém tiver alguma dúvida sobre esses assuntos que nós tratamos ou alguma sugestão também, como que fala aqui com o vereador Luiz Rossini? Primeiro no telefone da Câmara, né, no gabinete 3736-1710, né, 3736-1710. Pode acessar o nosso site, né, www.luizrossini.com e o Facebook, quer dizer, botar Luiz Rossini. A gente está com as redes sociais aí abertas para receber solicitação. Mas assim, acima de tudo, o gabinete está aberto para a população, não só para esclarecer dúvidas, mas para receber sugestões, receber demandas, reclamações, até denúncias nessa área, né? Então, estamos aqui para servir você. Vereador, muito obrigada. E sempre que tiver um assunto novo, o programa Em Pauta está aqui pela Câmara, volta aqui para o gabinete do senhor para a gente bater um papo. Então você vai cansar de vir aqui, porque nós temos muitos assuntos aí para serem tratados. Obrigada. Vocês de casa, as redes sociais da TV Câmara também estão passando aí na sua tela. Muito obrigada pela companhia e qualquer dúvida ou sugestão, a gente está sempre de portas abertas. Até o próximo programa Em Pauta.